E não é só com esse tipo de despesa ou investimento que o brasileiro poderia fazer. Sobraria mais dinheiro para os estudos, viagens. Para comentar o assunto, está aqui no estúdio o economista Hugo Eduardo Meza. Boa noite, senhor. Tudo bom? Boa noite. Bem? Tudo bom. O salário mínimo está na imaginação das pessoas. Com certeza. Na realidade, a gente tem que analisar como que o salário mínimo surgiu. Surgiu na década de 40, no primeiro governo de Getúlio Vargas, e a perspectiva era assegurar saúde, saneamento, educação, as coisas mínimas que um cidadão brasileiro precisaria para poder viver. Para as pessoas entenderem, então, como é determinado o salário mínimo? Bom, hoje, na realidade, hoje você tem somente uma valorização do salário mínimo em torno da valorização da inflação. Não tem, basicamente, uma indexação real, porque se for para cobrir as questões básicas que um cidadão precisa, esse salário mínimo de hoje não poderia cobrir essas questões. E como que seria a vida dos brasileiros se o salário mínimo fosse de R$ 1.900? Bom, o ideal não é o que acontece, né? Na realidade, nós teríamos um problema muito maior, porque as empresas, o governo mesmo não teria capacidade de bancar esse salário. Vocês veem, o governo Lula se elegeu sempre sobre essa questão de aumentar o salário mínimo. Quando assumiu o governo, viu que a realidade não era tão... Não só o presidente, o atual presidente, mas vários políticos usam isso como bandeira de campanha, aumentar o salário mínimo, trazer essa esperança para o brasileiro. Todo mundo aproveita disso, né? Perfeitamente, uma questão política, mas se a gente colocar em termos econômicos, a gente vê que a realidade é muito mais perversa. Imagine um município do interior que tenha que acatar um aumento de um salário mínimo de 50%. Quebraria. Agora, nós vimos aí na pesquisa aí do Diese que seria R$ 1.900. Isso é possível acontecer? A economia está preparada? Não. E pior ainda nesse ambiente de crise, né? Imaginem, se fosse por lei, essa crise acabaria logo. Enfim, o salário mínimo é importante para toda a população. É importante, porém, né, na realidade, o que importa é a capacidade de compra desse salário. Então, a inflação também precisa ser controlada para que esse salário mínimo ganhe poder de compra, o que é mais importante. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Obrigada. Nada. E olha só, falando...